Fala pessoas, dia 19/7, quarta-feira, e vamos às notícias porque agora temos imagens, Perguntamos dela e elas chegaram. Agressão a Moraes, ilustrações mostram como foi o ataque relatado pelo ministro do STF em aeroporto e virou muito meme, né? Muita piada. Você pode ver aqui um tapa, né? Você vê a imagem deles já sendo recebidos aí no Brasil e você vê o Moraes e o filho dele, né? Bem menor, quase um jovem, né? Aqui fala assim, o magistrado conta que seu filho de 17 anos chegou a levar um tapa no rosto, né? Mas olha só que interessante, as imagens como foram, né? Baseadas em meme do Batman dando tapa no Robin, os negócios que realmente só existem no Brasil. Quando a gente falou de imagens, eram imagens das câmeras, né? Porque é o aeroporto, né, de Roma, com certeza deve ter câmera em todos os cantos. Mas enfim, vamos conversando, porque a PF faz buscas na casa de casal envolvido em agressão a Moraes. Por quê? Não sei, mas é aquela coisa, quando você tem celulares, você tem, né, todo esse aparato, você consegue muito mais aí contra os seus desafetos. Segundo a apuração de César Tralli, os agentes da PF receberam ordem para recorrer computadores, celular e documentos para ver se tem alguma ligação aí com, sei lá, 8 de janeiro, com urnas, o que for, enfim. Advogado de casal suspeito de hostilizar Moraes nega empurrão e cita desentendimento, né? Aí a mulher diz que se queixou do privilégio a Moraes e que foi ofendida pelo filho dele. E vamos ler aqui. Em depoimento à Polícia Federal, nesta terça-feira, Andréa Munarão, de 45 anos, negou ter hostilizado o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, na última sexta-feira. Ela é casada com o empresário Roberto Mantovani, filho de 71 anos, suspeito de agredir fisicamente o filho do magistrado. Segundo o advogado Ralph Tortima, ela afirmou na delegacia da PF em Piracicaba, no interior de São Paulo, que apenas reclamou de um suposto privilégio dado a Moraes para acessar uma sala VIP do aeroporto que estava lotada e que, em seguida, foi provocada e ofendida pelo filho do ministro, que também se chama Alexandre, de 27 anos, né? Mas é engraçado como lá na imagem, né, colocaram o filho dele como se fosse menor que o Alexandre, né? Provavelmente deve ser mais alto que o pai, essas coisas, mas enfim. Importante dar essa fragilidade na imagem, né? Em depoimento, a PF casal admite ter afastado com o braço o filho de Moraes, mas nega agressão. Aí como essa história ficou um pouco estranha. Por isso que eu falei, imagens são tudo, né? Porque a gente pode até aqui, né, falar, não, aconteceu isso ou aquilo, mas sem imagem a gente sabe o que acontece, né? Itália confirma agressões à família de Moraes em aeroporto, diz Padilha. Aí falaram que tem essa aí, né? Mas eu fico perguntando por que não as imagens? Com certeza foi uma grande bagunça. Isso aí é o que eu posso dizer para vocês. E eu não fico aqui falando muito porque a gente tem que ter aí, né, um pouco de noção que pode ser que as pessoas envolvidas, né, pode ser que existe toda uma história por detrás que a gente não sabe. Por exemplo, suspeito de hostilizar Moraes usou Lula em campanha à prefeitura. Roberto Mantovani Filho foi candidato a prefeito em cidade do interior de São Paulo em 2004 e fez panfleto com o então presidente. Tem outras imagens, então é por isso que eu digo, seria interessante ter aí acesso ao material das câmeras. Como não tem, a gente fica só, né, tentando aí ver o que aconteceu, mas que é tudo muito estranho, é muito estranho. Ainda mais a Globo fazendo aí desenhos, né, aí complica. Né? Por que Bolsonaro ainda não falou sobre o ataque a Alexandre de Moraes? E aí os caras perguntam, por que o Bolsonaro, esse silêncio ensurdecedor do Bolsonaro, o que ele tem a ver com a história? Por que ele tem que comunicar, né? Como diz aqui um comentário, por que Lula não falou do ataque a jornalista da Globo em território brasileiro? Pois é. Então, o que eu digo, tem muita coisa que ele não tem que se comunicar, ainda mais que ele nem é mais presidente, né? Mas não pode esquecer, porque eles vão querer, de certa forma, assim, falar, olha, isso aí foi impulsionado pelo Bolsonaro, né? Cerca de 80 deputados e 12 senadores devem assinar pedido de impeachment contra Barroso, diz parlamentar. Eu não acho que vai acontecer alguma coisa contra o Barroso, mas é interessante a movimentação, né? E até mesmo, como o Pacheco falou, uma coisa que eu acho inusitada, porque declarações no passado, como ele já falou coisas assim mais afrontosas à direita brasileira, nada aconteceu. Então, isso aqui pra mim, não sei. Pode ser que aconteça alguma coisa assim, como eu falei, existir um desentendimento dentro do STF. O antagonista: é urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação, diz Lula na cúpula CELAC e União Europeia. Ele também criticou aplicativos de entrega que não pode abolir as leis trabalhistas. Então, ele não só é contra o iFood, de certa forma, como nas redes sociais, e fala isso abertamente pelo mundo, né? IPEC sob Lula, confiança dos brasileiros no presidente da República sobe o maior nível desde 2012. Pesquisa do IPEC mostra melhora na percepção dos brasileiros sobre o chefe do executivo após saída de Jair Bolsonaro, né? O número agora é de 9 pontos superior ao que foi registrado em 2022,
no último ano da gestão do Bolsonaro. É lógico, com certeza tá todo mundo muito feliz, que mudou o Brasil, né? Só que você vai ver que tem alguns números que não batem, ainda mais das lives, né, do presidente, que a gente vai falar, que tem coisas bem interessantes hoje. A ligação entre a fraude dos kits de robótica de aliados Lira e um escândalo do governo Temer, segundo a PF. Estão colocando o Temer no bolo. Não só o Lira, agora o Temer. E aí que eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais quentes, né? Porque o Temer é um cara com bastante influência, né? E sendo colocado aí no meio, com certeza pode ser o começo de uma guerra. Lula se contradiz sobre agro e omite emendas em primeiro mês de lives. Agência Lupa. Isso aqui foi surpreendente, eu não esperava isso da Agência Lupa. Vamos ler aqui, ó. Audiência. Juntas, as 5 lives do Lula somaram 462 mil views em seu canal no YouTube. A audiência é bem menor do que a registrada nas transmissões do ex-presidente, que chegava a ter milhões de visualizações no Facebook. Ué, falando a verdade? Desinformação. Na estreia, Lula disse que o país está numa guerra contra fake news, mas na mesma live errou ao citar dados sobre obras paralisadas de creches que encontrou ao assumir o governo e sobre o número de inscritos no Enem nas gestões petistas. Olha só, Agência Lupa, o que está acontecendo. Agronegócio, também na primeira live o presidente falou que nunca teve problema com agronegócio. Fala tida como contraditória, já que criticou a principal feira de agro do país um mês antes. Agência Lupa, o que está acontecendo? Negociação. Em mais de uma ocasião, Lula exaltou a capacidade de negociar com a oposição e citou a aprovação da reforma tributária pelo Congresso. Por outro lado, o presidente não fez uma menção sequer às emendas parlamentares que liberou aos congressistas, especialmente a partidos do Centrão. Vale lembrar que durante a campanha eleitoral ele fez uma série de críticas às chamadas emendas do relator. A Agência Lupa surpreendendo, não esperava isso da Agência Lupa. O que será que acontece? Tem coisa mudando? Será que foi questão do Temer? Não sei, pode ser muitas coisas acontecendo que a gente não esperava, né? Texto ainda precisa tramitar no Senado, que muda impostos sobre herança IPTU e IPVA com a reforma tributária. É importante a gente ler, vamos ter que ler. O que muda no imposto sobre herança? Heranças ou doações de valor mais alto passam a pagar mais imposto do que as de valor mais baixo. O texto da reforma tributária permite que a cobrança ocorra no estado de residência do doador ou do falecido. A proposta estabelece regras para a transmissão de bens no exterior e para pessoas que vivem fora do país. E o que muda no IPTU? Os municípios poderão mudar a base de cálculo do imposto por decreto. A mudança precisa seguir critérios estabelecidos em lei municipal. Aumentos no IPTU não vão precisar passar pelo Legislativo Municipal. Com a mudança haverá mais flexibilidade para aumentos em especial nos casos de imóveis com valorização significativa. O que muda no IPVA? Veículos aquáticos e aéreos como jatinhos e lanchas terão que pagar imposto. Veículos mais caros e mais poluentes podem passar a pagar mais taxas, né? Pagar taxas mais altas. Quem tem carro velho se ferrou. Ficam livres do IPVA aeronaves agrícolas, embarcações de pessoa jurídica, embarcações para pesca industrial ou de subsistência, tratores e máquinas agrícolas. Aí você vê, ó, tem coisa boa. Mas o Paulo comenta, ó, ficam livres do IPVA embarcações de pessoas jurídicas. Há sempre uma brecha para o rico não pagar imposto. Basta colocar suas lanchas em nome da empresa. Pronto, fechou. Né? É o governo para os pobres. Vivi para ver pobre aplaudindo aumento de impostos, né? Diz o Ismael aqui. E o Jonatas fala, você trabalha a vida inteira pagando um absurdo de imposto. E quando morre e deixa o dinheiro para os filhos, ainda tem que pagar mais imposto. Tudo paga imposto, cada vez mais. E Eduardo comenta, quem tem carro velho tá lascado, volta o governo do ódio e do amor tá saindo caro. É isso, né? Eu também tenho carro velho, meu carro de 1998, não tá andando por enquanto, tem que arrumar. Mas você vê, todo mundo vai ter que pagar. Camarada expulso da direção do PCB reclama de perseguição. Aí você vê o Partido Comunista do Brasil, como é difícil uma vida de um comunista, né? Porque eles brigam entre si. O influencer comunista Jones Manuel revelou nesse domingo que foi expulso da direção do Partido Comunista Brasileiro, né? Que não existe comunismo no Brasil. Ele compunha desde 2021 o Comitê Regional do Partido em Pernambuco e o Comitê Central Nacional. Porém, no último dia 8, foi expulso de todas as instâncias de direção do PCB. Em reunião do Comitê Central, informou em seu perfil no Twitter. Nada me espanta que um dia ele se torne um direitista, bem revolucionário, que grita bastante, que consegue agradar uma parcela da direita que gosta do Putin, que gosta aí de uma coisa mais, vamos dizer assim, extrema, e aí ele acaba enganando muita gente. Quem sabe, né? Pode ser o futuro. Já vi gente que até hoje, que era da CUT e o pessoal adora na direita. Jorge Viana, presidente da Apex, omite duplex de 4,2 milhões da Justiça Eleitoral. Vamos ver como é que é esse duplex? O duplex de Jorge Viana tem uma área total de 540 metros quadrados. São 4 quartos, sendo 2 suítes, além de salas de estar e de jantar, cozinha e hall íntimo. Na parte superior, a cobertura conta com spa, churrasqueira, ducha e uma vista privilegiada do Lago Paranoá.
Por meio da assessoria, Viana disse ter declarado o imóvel na Receita Federal na declaração do imposto de renda deste ano, mas não explicou por que não fez a Justiça Eleitoral. E o PT, cara do PT, pode tudo, né? Como diz aqui Leonardo, tudo normal para a gestão Lula, né? Antônio diz, ele pode, é da turma do PT, tranquilamente, sem problema nenhum, né? Vamos lá. Defesa de Bolsonaro diz que envio de dados de seguidores é tentativa de monitoramento político, né? Bolsonaro tentando aí defender, mas PGR explica pedido de acesso a dados de seguidores de Bolsonaro. Só há um investigado nesse caso, é o ex-presidente, disse o subprocurador-geral da República. Ele falou que quer ver só a questão política, né? O alcance, mais ou menos. PGR diz que os dados de seguidores de Bolsonaro devem ser usados para avaliar a dimensão das publicações. Não sei se ele sabe, mas quando você vai no Twitter, tem lá embaixo, né, a questão do número de seguidores, né, a questão de o quanto alcançou, o número de visitas, de vídeo, o que for. Tudo isso dá para ser medido sem precisar de dados das pessoas. Mas eles, né, sabem como funciona, né? Os caras querem aí acesso para quem sabe conseguir aí de pessoas, né, que são anônimas, né? Bolsonaro pede ao STF que negue solicitação da PGR sobre dados de seguidores. E eu me pergunto por que pede ainda. Eu não pediria nada. Muito pelo contrário, eu acho que eu faria uma psicologia reversa, falar assim, pega mesmo, pode pegar. Porque se quando você pede que negue, aí que os caras vão falar, então vamos fazer mesmo. Né? Porque eu não pediria nada. Em 6 meses, Bolsa Família deixa de pagar 1 milhão de beneficiários. Não, o Lula falou, né, que vai aumentar valores. Fica fácil aumentar valor quando você tira um monte de gente, né? Sinceramente, façam um L. Bolsonaristas avaliam que conseguiram intimidar Lula com CPMI do 8/1. Parlamentares bolsonaristas avaliam que ter conseguido intimidar Lula com a CPMI do 8 de janeiro, fazendo o petista parar de culpar o Bolsonaro. Será mesmo? Eu sinceramente não boto fé em CPMI. Mas é alguma coisa, né? É alguma coisa que só que o meu medo é virar, né, contra os bolsonaristas. Isso é um tiro no pé, né? TSE multa o Google por não entregar dados sobre as campanhas de Lula e Bolsonaro. Em sua decisão, o ministro Benedito Gonçalves apontou que a empresa respondeu apenas a uma parte das solicitações, né? E os caras estão enfrentando 60 mil por descumprir parcialmente a decisão. E os caras não estão para brincadeira quando eles querem realmente enfrentar o Google. E eu falo, tudo bem, vamos ver. Porque o Google tem grande poder, né? Vamos ver o que o Google faz. Instituições políticas aumentam popularidade e forças armadas perdem, diz IPEC. E eu falo que, sinceramente, os militares deixaram tudo acontecer, deixaram a esquerda voltar, né? Alguns poucos com certeza ganharam bastante, mas a moral deles ficou prejudicada. Não só na esquerda, que nos comentários da matéria sempre bateram e vão continuar batendo, né? E a direita, que tinha certo, né, apreço, foram no QG, pediram, também não gostam mais, tá? É uma coisa geral, assim, os poucos militares que eu vejo por aí acabam por ter aí, né, pode ser que não tem nada a ver com o negócio, alguns até revoltados com o que aconteceu, mas a moral de toda a instituição fica complicada, né? Volkswagen vai suspender 800 funcionários de fábrica no interior de São Paulo. Ué, mas não tinha vendido tanto, o que está acontecendo? É uma mudança? Tudo questão da China, mudanças no Brasil, todo mundo tá falando que tá tudo ok, tá tudo maravilhoso, mas não é bem assim, na minha opinião. Mudança climática subterrânea vem deformando o solo sob edifícios, diz estudo. Pesquisa instalou sensores em Chicago que mostraram que em alguns lugares como garagens e porões o solo estava 10 graus Celsius mais quente do que o solo sob um parque. Mudou agora. Agora não é mais aquecimento global comum, é agora subterrâneo, uma nova modalidade de aquecimento global, que aí vai pôr medo nas pessoas, que vai deformar o solo, os prédios podem cair, né? O pessoal vai ficar ainda mais preocupado, né? Sempre uma preocupação, né? Sua casa vai ser inundada porque as calotas polares vão derreter, sempre um medo diferente, tem que ter medo, tá? Exército quer comprar drones kamikazes usados na Ucrânia para testá-los no Brasil. Eu me pergunto por quê, vão usar? Vai ter guerra aqui no Brasil? Vai acontecer alguma coisa? Uma invasão pela Venezuela, alguma coisa assim? Espero que não, né? Mas não sei o motivo disso. Falando em guerra, hoje é a Ucrânia, mas amanhã pode ser qualquer um de nós. Fala aí o presidente do Chile, misteriosamente o cara super esquerdista, contra o Putin. Pelo visto, ele não é tão assim esquerda. Então, talvez seja um social-democrata, um globalista. E eu acho que é porque quando se coloca a gente muito jovem na presidência, como o Trudeau, com certeza é fantoche. Assim como também o Zelensky, né? Trump diz ter sido informado que é alvo de investigação sobre a invasão de Capitólio em 6 de janeiro. Olha só que coincidência. Você vê que o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Então, o presidente americano mais próximo a Bolsonaro tem o mesmo tipo de ataques, o mesmo tipo de formato de investigação sobre um cenário assim. Aqui foi 8 de janeiro, lá foi 6 de janeiro. Que coisa, né? Como o modus operandi é parecido, o que acontece? Será que realmente foi uma movimentação da direita ou é uma estratégia da esquerda de false flag?
Não sei, mas acontece igualzinho. Presidente sul-africano diz que prender Putin durante cúpula do BRICS seria declaração de guerra. Mas é claro, você acha que o pessoal do BRICS vai prender? Como aqui diz o Wilton, não prenderam o Lula lá, imagina Putin. O Fernando diz, não prenderam o Maduro quando ele veio aqui. Os caras não vão prender nunca. BRICS estão unidos, né? Não existe nenhuma possibilidade. Putin afirma que entrega de bombas de fragmentação à Ucrânia é crime. Não pode, porque é algo muito ruim. Só que aquilo, né? Se não tivesse invadido, nada disso teria acontecido. Aí vão falar assim, não, mas tinha tropas da OTAN na Ucrânia. Mas eles não seriam invadidos, né? O que aconteceria é que a Ucrânia se protegeria. Então o que o Putin fez? Ele avançou antes que ela pudesse se proteger, né? Submarino dos Estados Unidos equipado com mísseis nucleares chega à Coreia do Sul. E é a primeira vez que isso ocorre desde a década de 80, de 1980. Você vê como a Guerra Fria está acontecendo. Isso não é à toa. Coreia do Sul já teve parceria com os Estados Unidos há muito tempo, tá? Guinness World Records, Cryathon. Homem fica sem enxergar ao tentar recorde por mais tempo chorando. E ele não é brasileiro, é nigeriano. Se ele estivesse no Brasil, eu acho que ele quebrava. Só que olha só, Eberê passou 7 dias tentando chorar sem parar. Porém, um esforço para derramar lágrimas trouxe problemas de saúde. Em entrevista à BBC, o homem contou que ficou com dor de cabeça, com o rosto e olhos inchados e até sem visão por cerca de 45 minutos, né? 7 dias chorando sem parar. Imagina se ele tivesse aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil seria um recorde de mais ou menos 7 meses chorando, né? Porque o que tem muita gente aqui chorando com essas novidades, né, do Brasil aí com o novo presidente. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Estamos aqui praticamente todos os dias, por isso o canal não tem monetização, é muito fácil assistir sem interrupção e por isso eu deixo o Pix ou também o link da Amazon que você clica, navega e compra, né? Eu evito aí atrapalhar você, ocupar mais do seu tempo simplesmente de uma notícia direta e se gostar, ajuda, tá? Então é uma escolha, eu evito o meu ganho para dar a maior tranquilidade a vocês. Espero que eu seja aí bem sucedido em deixar a formato do vídeo o mais breve possível. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.